Olá, boa tarde, como estão? Tudo bem? Hoje vamos iniciar a segunda unidade sobre os obstáculos à gestão do tempo. Antes de começarmos, queria-vos alertar para um aspecto. Neste momento, portanto, vamos dar início à segunda unidade, temos das 50 pessoas, portanto há dois grupos de 25 pessoas em cada grupo, nós só temos 10 pessoas que concluíram todas as atividades da primeira unidade. Portanto, tenham atenção para os prazos, porque depois há algumas atividades de grupo e, portanto, e quando houver atividades de grupo, convém que as pessoas, no fundo, já tenham discutido e trabalhado os temas todos anteriormente. Pronto, esse é o primeiro aspecto. E relativamente à ficha, não se esqueçam da ficha de progresso, muito importante, registem as vossas atividades e os vossos tempos. Também, portanto, depois precisamos de analisar essa informação mais tarde. Os tempos e os compromissos que vão assumindo também para aplicarem em contexto de trabalho. Ok? Muito bem. Obstáculos à gestão do tempo. Portanto, todos nós temos diversos obstáculos à gestão do tempo. Vou dar aqui dois tipos de obstáculos. Uns que são gerados externamente, portanto, que nós muitas vezes não conseguimos controlar e está relacionado, por exemplo, com as interrupções que podem acontecer, de e-mails, de telefonemas, de pessoas que entram no nosso escritório. Portanto, comunicação, portanto, às vezes a comunicação deficiente que existe, portanto, muitas vezes são fatores que nós, à partida, temos mais dificuldades em controlar. Depois, temos os fatores que dependem diretamente de nós, e aí podemos estar a falar de planeamento, definição de prioridades, de organização da agenda, e no fundo isso está muito relacionado com a nossa eficácia pessoal. Okay? E aí obviamente só depende de nós para melhorarmos. Qual é, na minha opinião, aqui o primeiro aspecto importante neste tema dos obstáculos de gestão do tempo? É ter aqui uma autoperceção de quais são os nossos obstáculos. Okay? O que é que nos pode estar a impedir de ter uma gestão do tempo mais otimizada? Será que depende de nós? Será que temos que ser nós a melhorar a nossa eficácia pessoal e, por exemplo, trabalhar ao nível da definição de objetivos, do planeamento, da gestão da agenda? Ou será que isso está essencialmente relacionado com os outros no fundo não sobreporem a sua agenda e a colocarem à frente da nossa, ou não nos darem muitas vezes os inputs necessários para que possamos fazer o nosso trabalho, ou nos interromperem constantemente. Primeiro passo, identificar os nossos obstáculos de gestão do tempo. Portanto, precisamos perceber onde é que temos que atuar para depois definir algumas ações, alguns comportamentos, algumas técnicas. Portanto, este é o primeiro passo. Depois, identificar soluções. Não é? Tendo em conta o que é que os obstáculos que identificamos, vamos identificar alguma coisa que possamos implementar. E se forem, por exemplo, dependerem muito de nós, da nossa eficácia, daquilo que fazemos, portanto, aí pode ser importante, por exemplo, pedirem a opinião. Portanto, não há mal nenhum em pedirem a opinião, portanto, sobre o trabalho que fazem, sobre a forma como planeiam. Pedir a opinião é fundamental, portanto, e compararem muitas vezes o vosso trabalho com outros, portanto, compararem a vossa forma de trabalhar, portanto, a forma como se organizam, se planeiam, ou a forma como planeiam. Portanto, é muito importante
poderem ter esse feedback. E muitas vezes já nas nossas organizações temos ferramentas específicas para isso, portanto, em processos de avaliação de desempenho, por exemplo, de feedback de 360 graus. Portanto, mas se não tiverem, peçam a opinião. Ou, por outro lado, porque é importante, porque nós podemos ter a noção que fazemos bem as coisas e ao compararmos muitas vezes com outros podemos modificar um bocadinho a nossa opinião e perceber que temos aqui uma margem de progressão ainda grande. E no fundo, depois congregar aqui várias opiniões, várias visões, o que nos faz também ter uma visão mais abrangente e nos permite melhorar a nossa eficácia. Portanto, esse é um aspecto, perceber se em termos de nossa eficácia pessoal estamos num nível já elevado. Caso não estejamos, portanto, há muitas coisas que podemos fazer, ter formação, portanto, a gestão do tempo é um exemplo, este curso é um exemplo de como podemos melhorar, artigos que podemos, de opinião que podemos ler, etc. Portanto, para trabalharmos melhor as nossas ferramentas em termos de eficácia pessoal. Relativamente aos fatores que nos são impostos por outros, portanto, há determinados aspectos, determinadas dicas que nós podemos ir implementando, que vai fazer com que não tenhamos tantas interrupções. No fundo é um processo muitas vezes também de educação das outras pessoas, não é? Levá-las a perceber que no fundo estão a prejudicar um bocadinho estão a prejudicar a nossa produtividade. Pronto, era esta primeira introdução que queria fazer relativamente aqui aos obstáculos de gestão do tempo. Vamos ter, portanto, as atividades que vão estar descritas no módulo vão se centrar precisamente nisso. Há algumas dicas no texto desta unidade já para poderem colocar em prática. Há outras que eventualmente poderão, através da discussão, também chegar a elas. Portanto, bom trabalho e se tiverem alguma dúvida, já sabem, estou por aqui.